Bom dia, turma. Vamos dar início a mais uma aula de hastes e hoje continuaremos com a revisão do conteúdo do primeiro e do segundo bimestre. Hoje a gente vai ver como as culturas africanas e indígenas influenciaram, fizeram parte e fazem parte da cultura brasileira. Vamos começar pela formação da nossa cultura. A nossa cultura brasileira, ela tem três grandes pilares, digamos assim, que é a cultura europeia, principalmente a cultura portuguesa, as culturas indígenas brasileiras e as culturas africanas. Por que as culturas africanas e indígenas? No Brasil, mais especificamente, há vários tipos de culturas indígenas. Então, são várias tribos diferentes, falando vários idiomas diferentes, com suas religiões próprias, com suas culturas próprias, com seus ritos próprios e com a sua própria cultura artística, como gastronomia e forma de cultivar alimentos, produção de cerâmica, produção de plumas, produção de tecelagens, ou seja, de roupas e de cestos, enfim. Então, são várias culturas indígenas no nosso país e são várias culturas africanas. Quando a gente fala da África, a gente pensa num continente como um todo, mas não, a cultura africana também é muito rica e muito diversificada. É, São várias comunidades africanas que viviam em especial, né, numa forma mais semelhante à cultura indígena, às culturas indígenas. Então, eles tinham aquela disposição mais igualitária entre os membros, não havia uma hierarquia tão rígida, mas havia uma hierarquia. Em várias partes haviam reis que dominavam com bastante força o seu povo. E é assim, várias partes da África foram exploradas, como o minério, e várias partes da África foram exploradas pela mão de obra, né? Ou seja, foram sequestradas pessoas africanas e trazidas para cá, para o Brasil, para a América Hispânica, né? Ou seja, para os países espanhóis que foram colonizados pelos espanhóis e pela América Inglesa, né? Os Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos e Canadá também levaram muitos povos africanos para lá, em especial os Estados Unidos. Mas, ainda assim, o Brasil foi o país que mais trouxe africanos, pessoas africanas para cá. Foram 40% de toda a mão de obra escrava da América veio para o Brasil. Então, é uma população muito grande. Mas vamos por partes, né? Vamos começar agora especificando, dando alguns detalhes de cada cultura. A cultura indígena, por exemplo, a gente fala tão pouco dela, conhece tão pouco dela. Eles têm um folclore riquíssimo, muito parecido com folclore celta, muito parecido não, né? Dá para comparar. Joseph Campbell, um, um escritor muito famoso, eles têm um livro que chama O Herói de Mil Faces, onde ele compara vários mitos e vários heróis, vários folclores, várias lendas de deuses de várias partes do mundo diferente. Então ele faz uma comparação com os deuses gregos, com os deuses nórdicos, com os deuses celtas, até com os deuses chineses e japoneses. E ele percebe que há muitas coisas em comum. Ele fala que a raiz, o cerne desses heróis, o cerne desses deuses, são quase sempre muito parecidos. É, Sempre tem algo em comum um com o outro. No Brasil, a cultura indígena, as culturas indígenas tinham vários deuses, vários heróis e tinham também vários mitos, né, como o mito da criação do mundo. Essas culturas indígenas se diferem das outras culturas em vários aspectos, né? Principalmente porque as condições de vida desse país
dessa terra brasileira, as condições climáticas, as condições até mesmo da biodiversidade era muito diferente. Então, consequentemente, os nossos mitos têm muitas peculiaridades próprias, mas tem muita coisa em comum com as outras mitologias. Por exemplo, há um Deus que é o Deus criador, o Deus fundador de tudo, o primeiro Deus nas culturas indígenas. E esse Deus, eu não lembro o nome, é muito complicado o nome dele, não sei pronunciar. Ele foi o primeiro, o que criou tudo. E, em segundo, o Deus principal das culturas indígenas, de uma delas, acho que é da Tupi-Guarani, é o Deus do Sol, e não é o Deus Tupã. Deixa eu ver. O Deus Tupã, ele era o Deus dos raios, né? E por isso ele foi elevado pelos jesuítas, pelos imigrantes europeus, ao status de Deus principal. Por quê? Porque fazem uma comparação com ele do Deus dos Zeus, do deus grego do raio, né? O deus dos deuses era o deus do raio, Zeus, e também com o deus Thor, da mitologia nórdica, que é o deus dos raios. Mas o deus indígena principal era o deus do sol e ele era casado com a deusa lua. Na próxima aula eu quero abordar exatamente isso, o folclore indígena. Na próxima não, daqui 2 semanas a gente vai trabalhar o folclore indígena. Então eu vou entrar mais em detalhes sobre esse assunto. Mas voltando, né? Os índios, eles contribuíram bastante, por exemplo, na nossa gastronomia. É da cultura indígena a técnica de fazer tapioca, a técnica de fazer polvilho, a técnica de fazer farinha de mandioca e até a pamonha veio da cultura indígena. Então pensa, tem coisa melhor do que pamonha, gente? E veio exatamente dos índios. Eles também contribuíram, por exemplo, com a cultura do nosso banho diário. Então, os indígenas, a gente tem que olhar com um olhar mais atento para esses indígenas, para essa cultura. Temos que valorizar as matrizes culturais do nosso país e não engolir a goela abaixo, como se diz, as culturas exteriores, né, como as culturas europeias e a cultura americana. Os Estados Unidos, em especial hoje em dia, têm um domínio cultural imenso sobre todo o planeta. Com aqueles ícones, principalmente do pop, que são muito bons, inclusive, ele consegue disseminar a sua cultura e transmitir uma mensagem de que a cultura americana é superior. Então, o Brasil ainda tem essa ideia, essa aculturação, digamos assim. Temos a nossa própria cultura, temos elementos que são peculiares à cultura brasileira, que não são nem indígenas, nem africanos, nem europeus. Vários elementos da nossa cultura brasileira surgiu exatamente com a mesclagem, com a combinação dessas 3 culturas. Então, temos a nossa própria cultura, mas valorizamos ela muito pouco. Sempre achamos e fomos muitas vezes ensinados, né, tanto pela mídia, pela TV, pelos desenhos animados, pelos filmes, que as culturas europeias e americanas em especial são superiores às nossas. Isso é uma coisa que a Ásia já não comete tanto. O Japão, por exemplo, tem uma valorização gigantesca da sua própria cultura. A China tem uma valorização imensa da sua própria cultura. Os coreanos dão muito valor à própria cultura. Os tailandeses também. E como a gente pode ver isso? Os animes japoneses, por exemplo, são cheios de elementos culturais, são cheios de lendas folclóricas, de religião, né? A religiosidade deles, o shintoísmo e o taoísmo, são muito expressos em seus animes.
A gastronomia deles está sempre presente e eles fazem isso com muita classe, com muita elegância, né? Tem vários animes que mostram eles cozinhando e dá água na boca, porque fica tão bem feito aquilo, fica tão bem feita as cenas, os desenhos, que é incrível, dá praticamente para sentir o sabor da comida. E essa valorização cultural não acontece no Brasil. Muitas pessoas dizem que nós temos a síndrome do cachorro vira-lata, que nós não damos valor à nossa própria cultura, não damos valor nem a nós mesmos. Damos muito mais valor aos produtos importados e assim deixamos de valorizar o nosso próprio trabalho, o nosso próprio conhecimento, os nossos elementos próprios. Então, isso não é legal, né? Esse conteúdo, então, a gente vai focar nisso, em valorizar a nossa própria cultura. Eu já falei um pouquinho da cultura indígena e vou falar agora um pouquinho da cultura africana, né? Os africanos, eles eram bem segregados, então tinham as suas tribos aqui e outras ali, tinham um povo aqui e outro ali, com uma cultura muito diferente uma da outra, com religiões diferentes e até com línguas diferentes. Mas eles foram colonizados pelos europeus também. Inglaterra, Alemanha, França, Espanha também colonizaram bastante os africanos. Quando eles chegaram lá, quando eles realmente dominaram aquele povo e estavam exercendo a sua colonização, eles dividiram as terras em partes mais ou menos semelhantes para cada país africano, para cada país europeu, para cada país colonizador. Então, um país, a França ficou com uma parte aqui, a Espanha com outra parte ali, a Inglaterra com outra aqui. E como foi feita essa divisão? Eles não respeitaram as divisões entre as etnias, entre as culturas, não respeitaram as divisões linguísticas desses povos, nem sequer as divisões naturais, né, como o relevo, como as montanhas e a passagem de rios. Eles pegaram o mapa que eles tinham feito da África e riscaram dividindo no mapa as partes que seriam para tal país e para tal país colonizar. Então, essa divisão um adendo, se você olhar o mapa da África, você vai ver que as regiões, muitas delas, quase todas, são divididas com linhas retas. Então, isso é o resquício, digamos, não, o vestígio dessa divisão totalmente arbitrária da Europa sobre a África. E o que essa divisão causou? Pensa só, juntaram vários continentes, várias tribos que eram muitas vezes inimigas no mesmo território. E obrigaram eles a conviverem, a trabalharem juntos para os colonizadores, claro, e a aprenderem o mesmo idioma, se forçarem a ter a mesma cultura. Isso gerou vários conflitos, várias guerras que se perpetuam até hoje. Isso também contribuiu para a exportação de escravos, de pessoas negras como escravos. Uma tribo ia lá, ia lá na tribo inimiga, guerreava com ela e pegava as pessoas que foram dominadas e vendiam para os europeus venderem para outros países como escravos. Isso foi uma das formas apenas, mas a maioria dos escravos foram capturados, sequestrados pelos próprios europeus. E todos eles foram trazidos à força para o continente americano ou também para o continente europeu e forçado a trabalhos que não tinha nenhuma remuneração, não tinha nenhuma dignidade. Os negros que foram trazidos para cá, eles eram mal vestidos, eles eram mal alimentados e maltratados também. Eles viviam geralmente em senzalas,
que é uma espécie de galpão enorme, que tinha infiltração, que tinha goteira, que tinha vários problemas. E além disso, eles não tinham cama, não tinham conforto algum. Eles dormiam em esteiras feitas de palha. A comida que eles tinham era o resto, digamos assim, da mesa dos senhores de engenho. Então, o que sobrava para eles eram pés de porco, orelha de porco, focinho de porco, pé de galinha, pescoço, cabeça, essas coisas. As partes que ninguém quer, sejamos francos. Mas mesmo assim, os africanos contribuíram bastante até para a nossa gastronomia. A coxinha foi criada por uma mucama, né? Uma mulher negra, uma escrava que vivia na casa dos senhores de engenho. A feijoada, ela foi criada pelos negros como uma forma, né, de aproveitar aqueles alimentos horríveis que eram dados para eles, né? Era dado muito feijão, que é muito nutritivo, e pés de porco, focinho, orelha e o resto do porco, né? Então, com isso, eles criaram a feijoada, que é um prato muito apreciado até os dias de hoje, né? Eu não gosto, mas tudo bem. Além disso, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não sabiam lidar com o clima brasileiro, não sabiam lidar com os elementos da nossa flora. Então, os negros e os indígenas que ensinaram eles a cultivar os alimentos em terreno tropical. Então, foram os negros e os indígenas que contribuíram para que os portugueses conseguissem produzir alimentos aqui no Brasil, conseguissem desenvolver a agricultura. Enfim, né? Um resumão, os negros, apesar deles terem tido a lei da Princesa Isabel que proclamou o fim da escravidão, eles continuaram em condições muito inferiores de vida, né? Eles foram libertos, mas não tinham terras, não tinham casas, não tinham dinheiro para conquistar qualquer coisa, para comprar qualquer coisa, para abrir um negócio, para comprar uma terra, eles não tinham nada. E essa condição se perpetuou por muito tempo, né? E está até hoje nos nossos dias, né? A cultura não. As favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, se deu por vários fatores. O primeiro fator, as favelas do Rio de Janeiro, a maioria dos habitantes dela, eu acho que 70% dos moradores da favela são negros. Por quê? Assim que eles foram libertos, como eu disse, eles não tinham para onde ir. Eles então ocuparam vários cortiços, várias regiões do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, algum tempo depois, adotou uma política de afrancesamento. Então, o Rio de Janeiro queria se parecer ao máximo com a França. E a primeira coisa que eles fizeram, excluir todos os negros da cidade do Rio. Esses negros foram expulsos das suas casas, expulsos dos seus cortiços e tiveram que se mudar, foram forçados a se mudar. Feito isso, eles se mudaram para os morros. Então, lá eles construíram suas casas e lá, né, pela condição precária econômica que eles tinham, porque eles não tinham empregos tão bons, porque eram muito discriminados, os brancos, antes de dar um emprego a um negro, procuravam de todas as formas empregar um branco. Então, os negros não tinham muitos empregos e não tinham muitos dinheiros. Para construir a sua casa, eles construíam como dava. Por isso que as favelas foram se formando desse modo, aglomerado, né? Muita gente morando próximo, com casas pequenas, umas encostadas nas outras para aproveitar o espaço. E é exatamente por isso que os movimentos negros e indígenas lutam hoje, lutam muito, inclusive bravamente, por uma condição igualitária, né? Por uma sociedade mais igualitária, onde eles sejam mais valorizados e onde eles possam ter as mesmas possibilidades que nós brancos. Então,
Uma questão muito importante são as cotas nas universidades, né? As cotas são quase como uma reparação dos danos causados aos negros. E por que essas cotas são importantes? O número de negros nas universidades, principalmente as universidades públicas do Brasil, é muito, muito inferior ao número de alunos brancos. Além disso, até o número de professores negros nas universidades são muito menores. Na UFG mesmo, eu acho que eles fizeram um estudo e apenas 0,5% do total de professores eram negros. É isso. Vou indicar alguns vídeos e passar alguns exercícios para vocês responderem. Boa atividade.